Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, dia 21 de julho, bora para a nossa análise diária. Começando aqui pelo DXY, galera. DXY no domingo, às 7 da noite, que é o horário que abre, eu dei uma olhada. Ele estava meio lateral, né? Ele, o ouro também. Mas depois o DXY ele trabalhou, ele teve um pequeno gap de baixa, tá? E ficou trabalhando de uma forma baixista, realmente. E depois entregou, né, galera? Durante mais ou depois de uma hora até umas 8, 9 da manhã, olha só. Tendência franca de baixa, não tá conseguindo nem buscar média. O nosso dólar, né? Então bora começar aqui por dólar futuro. Mas é importante acrescentar, né, que aqui, por exemplo, o dólar americano sob pressão com aumentos das tensões comerciais e incerteza do Fed pesando sobre o sentimento. Então, esse é o principal motivo ali, né? Inclusive, olha só aqui as outras moedas, olha só, dólar, uma queda alta. E as outras moedas, né? O Forex em si, até o Bitcoin também estava numa alta um pouquinho mais expressiva, mas as outras moedas elas estão se valorizando perante o dólar, tá? Então, dólar futuro, bora começar aqui. A gente teve um movimento bem interessante do nossos juros, né? Nossos juros aqui, galera. Deixa eu aumentar aqui para você. Nossos juros. Olha só como é que o juros estava. Então a gente viu aqui que ele começou um pouquinho mais na alta, mas fez um movimento logo de baixa. Isso aqui fez com que o nosso mini índice subisse, tá? E o nosso dólar ele ficasse num leve gap de alta, mas depois descesse, né? Então, os juros ele ficou trabalhando de uma forma um pouquinho mais flat, logo aqui nas primeiras horas, né, na 9, 9 e meia. Depois pegou uma leve alta, né, digamos assim, mas está trabalhando flat para alta, tá, pessoal? Quando ele trabalha flat para alta, a gente tem que o câmbio, a bolsa, né, eles podem trabalhar eles trabalham de forma mista, tá, pessoal? O que vai influenciar são as outras correlações que nós temos no mercado, né? Então o dólar abriu num leve gap aqui de alta, de quantos pontos? Mais ou menos uns 15 pontos, tá? Ele já buscou, olha só, aqui a gente tem um BRLT mínima da CME e máxima da CME. Olha só como ele só tocou. Aqui era uma zona muito sobrecomprada. Aqui é uma zona sobrecomprada, porque é o BRT, que é o dólar turismo, tá caro, né? O institucional não quer ter o mesmo preço do dólar que é vendido na casa de câmbio. Então, olha só como ele buscou aqui, ele veio da CME, buscou a máxima da CME e voltou de novo. Desculpa, galera. Então, voltou aqui para a mínima da CME. Olha só, pessoal, como acha que isso aqui no causa preço, né? Literalmente é isso que causa preço no dólar. Tu saber muito bem a microestrutura do teu ativo. Então ele veio aqui, interagiu já com o ajuste, né? E aqui eu acho bem interessante uma venda, tá? Uma venda porque ele veio literalmente aqui no 25. No 25,75 a gente tem a opção de compra e de venda aqui no nosso câmbio, né? Tanto que ele foi depois lá no 75, eu já expliquei aqui para vocês, né? Ele foi aqui, olha aqui, 75, esboçou, né, nessa região uma leve alta, né? Tá, então o câmbio ele fez pareado, né? Ele fez essa movimentação pareado com nossos juros, tá? E o mini índice fez uma movimentação contrária aqui, olha só, né? Então juros começou um pouco mais na alta e desceu, então a nossa bolsa, né, se valorizou, né? Aqui o mini índice, portanto, ele fez esse movimento. E mais
E aqui foi a correlação, tá, com as outras bolsas, mas já vou chegar lá. Bora continuar aqui com o dólar, né? Então, o dólar, ele fez uma Petax aqui na Petax Futura. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Então ele fez a primeira Petax no 62,5 e depois puxou 15 pontos para cima, de uma para outra, né? Mas depois devolveu 19 pontos, né? Então, o que que aconteceu? Os juros flat, só que a nossa taxa externa, nossa taxa interna são as Petax. Taxa externa é o dólar, tá? É o DXY, olha só como tá, né? Então, forte queda, tá? E isso fez com que a nossa taxa externa buscasse a taxa à vista, né? Então, ela conseguiu buscar a taxa à vista aqui, né? Tá. Então, fez a primeira Petax, não conseguiu, ele trabalhou até no meio, né? Que geralmente essa primeira janela, que é a primeira Petax, quando o preço ele não consegue buscar, ele fica aqui no meio, tá? Porque os players entendem que permanecer comprado onde o preço, né? Que aqui nós trabalhamos o preço futuro, não o preço à vista. Mas esse aqui é o spot, né? Esse é o preço à vista e o spot do dia, que é o nosso D0 aqui, que é a Petax final, né? A gente tem aqui Petax e F, Petax final, tá? Então ele trabalha no preço futuro, né? Tanto que ele não conseguiu buscar. E depois, aqui já nessa segunda, né? Na segunda Petax, olha só, ficou trabalhando perto do spot e aqui tem o preço à vista, né? Aqui tem uma taxa e a terceira, aqui é a segunda e a terceira. Então ele ficou trabalhando, né? O que seria interessante a gente frisar aqui, que não vale mais também tentar buscar essa Petax futura, porque a tendência é de baixa e o nosso DXY está caindo muito, né? Já é uma queda muito considerável, né? Então não vale aqui, né? Porque o comportamento da nossa taxa externa influencia como a nossa taxa interna ela vai se formar, tá? Porque por causa dos cálculos de mercado, né, galera? Então, aí eu entendo que procurar tá um pouquinho mais vendido para cá, né? Porque ele não está conseguindo buscar o preço futuro, ele parou em cima da média. Então, sendo que de operação um pouco mais clara, eu entendo que essa terceira aqui, uma venda aqui, segurar para renovar essa mínima, essa venda aqui, para mim ela foi a operação mais fácil do dia, né? Quem está olhando, foi os 5 pontos mais fácil do dia, essa aqui, com certeza. Né? Então, numa modalidade scalp, daria para buscar esses 5 pontos aqui, pelo menos, né? Mas de forma geral, para nosso câmbio, né? Para o nosso dólar futuro, a tendência hoje era de queda, né? Então era procurar por pontos de queda aqui, né, pessoal? E agora ele trabalhou, quase buscou, né? Que a gente tem aqui a Petax final, tá no 62,5, eu coloquei aqui 62,5, a Petax futura tá no 77, né? Então 77, quase que ele buscou aqui também, né? A Petax futura, ele tá trabalhando aqui no meio do range. Essa Petax aqui ela tá errada, né? Que essa aqui é a nossa oficial, né? Só que isso aqui é um erro desse indicador. E eu entendo que a tendência de baixa mesmo, tá, pessoal? O dólar ele parou aqui no 0,5% de queda, né? Eu acho que ele ainda pode vir buscar, mas eu não creio que ele perca tanto por causa do nossos juros, né, pessoal? O nosso juros, ele ficou flat aqui se ele cair, né? E se o DXY continuar caindo mais, aí sim, realmente o câmbio ele vai buscar níveis abaixo, né? Então ele pode já parar aqui no POC de ontem, que é no 53, né? Mas eu creio que do 550 ele não vai passar, né? Então eu acho que o ajuste já vai ficar entre
a média, né? A média, a VWAP diária e esse 550, né? Pode ser que ele volte um pouco, mas eu acho um pouquinho mais difícil, né? Inclusive tem uma região de liquidez aqui um pouquinho mais forte. Mas isso aqui seria necessário para fazer a operação do ajuste somente às 3 horas da tarde, que a gente pode estar verificando onde está a cotação de verdade. Então basicamente foi isso para o câmbio, né? Essa aqui é a operação, com certeza foi a mais fácil, né? Uma venda em cima da Petax Futura. É bem verdade que o final, né? Aqui vejam bem que ele para no meio, né? Ele para no meio. Quando ele não consegue buscar, ele para no meio, né? Aqui não conseguiu buscar, parou no meio, né? E aqui ele para mais ou menos no meio, na metade do preço onde os players eles defendem, né, pessoal? Então, basicamente é isso para o nosso câmbio. Agora para o mini índice foi o contrário, né, galera? Olha só como ele está trabalhando aqui na nossa amplitude média diária, como ele não consegue passar desse ponto aqui que é bem forte, que esse aqui do nosso indicador, que ele calcula, né? Ele calcula aqui com base nos últimos, deixa eu colocar aqui no 21 dias ele faz essa amplitude média diária, ele calcula e projeta, né? E aqui a gente também temos também de 1 hora, né? 1 hora aqui. Então a gente tem essa primeira hora do mercado, a segunda e a terceira. É bem interessante para entender a amplitude calculada por individualmente, tá, pessoal? Então tá individual. Índice de volatilidade de meia hora, o nome desse indicador. Então, olha só, o mini índice ele já fez um movimento mais forte porque os juros ele veio e caiu rápido, né? Então ele já buscou e ele deixou uma tendência de alta aqui. Quando ele, porque que eu falo para vocês? Ele buscou a média, né? Ele parou aqui em cima da média de sexta-feira, mas ele passou com força aqui pelo ajuste o POC de sexta-feira. Quando ele faz isso, ele está dando um recado, né? A gente vai ter uma tendência aqui, uma tendência de alta, porque quando ele fica aqui, né, trocando contratos, encerrando, abrindo posição e depois ele segue, né? Geralmente ele faz esse movimento aqui para vocês, né? Ele vai, volta, para um pouco, puxa uma liquidez lá mais embaixo, depois segue, né? Nem isso ele fez, ele foi numa. Então isso aqui está dizendo que possivelmente a gente vai ter uma tendência de alta. E ele criou a liquidez, né, pessoal? Ele fez uma liquidez aqui em cima, né? A gente tem os pontos de liquidez, tá? Depois trouxe uma liquidez aqui, né? A gente tem as liquidez aqui. O que ele fez? Aí a gente tem a rejeição e a aceitação, rejeição e a rejeição, né? Abertura do mercado à vista, as nossas ações estavam mais para alta, né? Sendo que as bolsas americanas elas também estavam na alta, né? E eu entendo que a compra ela estava esmagando a venda, tá? A compra ela estava esmagando a venda. Então o mini índice ele fez, né? Este movimento abriu o mercado à vista aqui, 10 horas. Aqui já daria uma compra, né? Se voltou no preço ou um stop, mas depois teve a abertura do mercado americano, aí sim a compra aqui, né? Inclusive esse aqui foi o gatilho, né? Então dava para ter pelo menos chegado perto aqui, né? Que ele tem um pequeno POC aqui, né? Olha só como ele só vai lá e depois volta. E depois não conseguiu fazer esse movimento que eu falo para vocês. Esse movimento aqui, que ele cria uma liquidez, né? Ele vai, olha só, ele vai na mínima dela. Então ele vai lá na mínima dela para subir de verdade, que é o liquid sweep, né? O mini índice faz isso. Quando não faz, ele traz a liquidez, né? Aí a gente tem a liquidez aqui, tá? Ele não consegue passar mais dela, olha só, não consegue e vai pegando rumo, nesse caso aqui, para alta, né? Por quê? Por causa do desenvolvimento das nossas ações, olha só.
ações trabalhando de forma mais positiva, por mais que o nossos juros ele esteja um pouco flat, mais na alta, mas para nossas ações é o que vale, né? Porque o nosso mini índice, o IBOV, ele é arbitrado com o IBOV. O mini índice é arbitrado com o Indifut, o Indifut é arbitrado com o IBOV, né? E o IBOV ele é cotado a cada 30 segundos, se não me engano, né? Sai uma cotação nova num cálculo que é baseado na junção das nossas ações, que são justamente essas aqui que tá 45%. Praticamente essas ações aqui estão 45% do IBOV. Eu não olho para as outras, mas eu entendo que olhar para essas aqui já deixa assim um índice sintético um pouco mais puro, né? Porque essas aqui elas mandam no nosso IBOV. E ainda tem o índice BCIC aqui, que é um índice comoditizado. Olha só, ele aqui, deixa eu essa linha aqui, olha só, essa linha aqui pontilhada, né? Então olha só como ele ficou trabalhando só na alta, né? Ficou aqui trabalhando na alta e aqui a gente tem a linha zero. Tá aqui, né? Linha zero, é justamente essa linha aqui. Ações trabalhando na parte mais alta, justamente o que vai acontecer com o nosso mini índice. E mais ainda, pessoal, os índices, né? Os outros índices, olha só. Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, né? Abrindo com uma força um pouco mais compradora, tá, pessoal? Russell também, mas está devolvendo pouco, o Nikkei, ali na Europa, o DAX alemão tá um pouquinho negativo. A Europa está um pouco devolvendo, né, a parte do mercado, então, mas esses aqui são um pouquinho mais importantes para o nosso mini índice, né? Então, olha só, a compra foi esmagando a venda. A compra foi esmagando a venda, tá? E o alvo dessa operação era justamente no 136 mil, né? Onde a gente tem aqui o 1% e a nossa amplitude média diária, né? Olha só como ele não passa, né? Isso aqui não é à toa, galera. Então, o mercado realmente, assim, nós temos as estimativas, né? Então, olha só, os players chegam aqui, começam a desmontar algumas posições. Mas de forma geral, se a bolsa, se os juros, nossos juros cair, que ele está começando a cair de novo, né? Ele está flat aqui, bora ver aqui. Então, flat, olha só, flat, mas corrige aqui, né? Flat, um pouquinho na tendência de baixa, zerado, mas se eles começarem a inverter a curva, né, mini índice ele pode vir buscar outros níveis mais acima, tá, pessoal? Então basicamente é isso, galera. Eu espero que vocês tenham um excelente resto de pregão. Se inscrevam no canal, deixem um like, galera, e ativem as notificações, o sininho de notificações. Qualquer dúvidas, deixem um comentário. Valeu, pessoal, até mais.